Você que nos assiste, começamos agora mais uma parte da live. Seja muito bem-vindo também. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 39 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 39. Nós estamos conversando esse mês sobre o tema Vencendo Crises, Construindo Sonhos. E aí nós nos atribuímos ou nos apossamos da história de José, o jovem sonhador, para tratarmos sobre esse vencer a crise e construir os nossos sonhos, certo? Eu vou ler numa versão que provavelmente você não vai ter aí no seu celular. Talvez aqui na igreja eu só conheça a Bruna que tem essa Bíblia. É a mensagem. Olha, diferentona ela. Tá, mas vou colocar aqui no slide, então se você não quiser acompanhar na sua Bíblia, porque geralmente vai dar uma diferença, mas acompanha aqui, tá? Vou até ler um pouquinho de lado, porque minha cabeça ela desfavorece essa questão, tá? Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao verso 23 de José, foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo o que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e pôs sobre a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. O texto continua e diz: daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e, um dia, o convidou: deite-se comigo. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Mas ele se recusou e disse a ela: veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sobre a minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: vejam, esse hebreu aparece aqui e, como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo, correu para fora. Ela guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo. Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancassem na prisão na qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José. E a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo o que José fazia dava certo. Palavra do Senhor para as nossas vidas, livro de Gênesis, capítulo 39,
verso 1 ao verso 23. Talvez se nós pudéssemos definir, ou se pudéssemos escolher uma palavra para o momento, a palavra ideal, penso eu, seria resiliência. Essa ideia que, significado pelo dicionário, vai dizer que é a capacidade que alguns corpos possuem de retornarem ao seu estado original após terem sido submetidos a um tipo de deformação física. Ou talvez a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, seja choque, estresse ou algum tipo de evento traumático, dentre outras coisas que a gente pode citar. O fato é que o ano de 2020 e a ideia de nós vencermos as crises e conquistarmos, construirmos sonhos, nos trouxe diversas lições, e lições estas que vão nos mostrar ao médio e a longo prazo o quanto em nós há de resiliência. A ideia é que esse ano ele também está nos servindo não só para alterar comportamentos. Pense você, nós estamos aqui reunidos, vocês aí de máscara, as cadeiras estão afastadas, você entra, tem que colocar álcool em gel, tem que medir temperatura. Então o ano de 2020 veio para modificar os comportamentos que a nós eram habituais. Veio para alterar essa maneira de nós enxergarmos e de percebermos a realidade à nossa volta. Mas na verdade, penso eu também que o ano de 2020 veio também e sobretudo para revelar ou trazer à tona aquilo que estava escondido no nosso coração. Ou talvez colocar para fora aquilo que em muitos corações e em muitas vidas estava adormecido. O ano de 2020 é um ano desafiador. E eu fico pensando como que, muitas vezes, os momentos de crise a qual nós nos submetemos, ou a qual a vida nos coloca, servem ou contribuem para revelar certas capacidades ou habilidades que nós possuímos, mas não sabíamos que possuímos. Pense você, tantas pessoas que tiveram que descobrir empreendedoras nesse momento, mesmo que antes não tivessem nem a imaginação de que talvez fossem se tornar empreendedoras. Pessoas que descobriram criatividade aonde não existia. Pessoas que pensavam de si muito menos do que de fato são, e por causa disso, essa baixa autoestima não as possibilitavam de elas desenvolverem aquilo que estava adormecido em seus corações. A ideia, na verdade, é que as crises vêm também para revelar essas habilidades. Talvez nessa quarentena você se perceba como alguém que cozinha melhor do que você achava. Ou talvez nessa quarentena, assim como eu, você tenha entendido que você não sabe cozinhar. O máximo que você dá de conta de fazer é ferver um leite, um ovo cozido, e fica muito bom. Se você vai fazer até um omelete, você erra e não vira omelete. Mas o fato é que você descobriu aquilo que você de fato é bom e aquilo que talvez você não é tão bom assim. Talvez você tenha descoberto que em um dos dons que Deus derramou sobre a sua vida, você tem o dom de ouvir pessoas. Você tem o dom de aconselhar, de acalmar, de trazer refrigério para corações que muitas vezes se veem atribulados. Ou talvez você é da equipe da oração, alguém que se propõe a orar por alguém porque você consegue desenvolver a capacidade de ter empatia pelo outro. O fato é que esses momentos de crise, não só da pandemia, não só da quarentena, mas os momentos a qual nós nos submetemos durante a vida, nos servem para revelar não só aquilo que há de bom em nosso coração, mas também aquilo que porventura é ruim. A verdade é que a crise está aí para nos ensinar diversas coisas. E aí eu fico pensando sobre a vida de José, que é um exemplo clássico daquilo que eu estou afirmando. Se você notar cuidadosamente, perceberá as várias cenas a qual, desde o capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, José é submetido. Parece que na vida desse coitado, ele não tem paz a longo prazo. Quando ele pensa que vai romper, aí vem a onda e derruba ele.
quando ele pensa que as coisas finalmente vão dar certo, quando ele pensa que talvez, nossa, agora o meu sonho vai se realizar, aí vem a vida e diz, agora não, queridão, vamos cair de novo. Mas a ideia é que José é submetido a diversas cenas e parece-me mais com uma novela, aquelas novelas mexicanas carregadas de drama, né? José e o usurpador, né? Então assistir aí, ó, por isso vocês estão rindo, né? Mas parece que essa vida de José é uma vida muito dramática. É uma vida de um homem que não consegue vencer a longo prazo. Eu olho para a vida de José e vejo semelhanças com a vida de uma pessoa normal, uma pessoa comum. Alguém como nós, que traçou planos, traçou metas, que tem um sonho, e esse sonho foi dado pelo próprio Deus, um sonho grandioso, um sonho que o próprio Deus revela ao seu coração, mas que pelas circunstâncias da vida vê esse sonho, de certa forma, em alguns momentos, sucumbindo ou sendo exaurido de suas próprias mãos. Por isso, gente, faz todo sentido nós pensarmos esse texto especificamente a partir de cenas dramáticas, que o capítulo 39 de Gênesis revela sobre o verdadeiro espírito daquele que é visto como modelo para tantas pessoas. José é costumeiramente utilizado para ser referencial. Quando você vai em congressos de jovens, essas pessoas conversam e aí geralmente é quase que certeza. É o quê? No congresso de jovem tem jovem que vai dar trabalho e uma pregação sobre José. E aí José é apresentado como esse homem de modelo perfeito, homem de integridade, homem que é idôneo, é quase que um Deus. A gente olha para José, muitas vezes em algumas pregações que eu ouvi sobre ele, eu ficava até com raiva de mim e dele, porque eu olhava esse padrão tão alto e tão estabelecido, e eu dizia, meu Deus, eu não chego aí nunca. Na verdade, José é um homem comum, como eu e como você. Por isso que nós vamos olhar a vida dele a partir de cenas. Cenas que vão nos ensinar alguns pontos sobre vencer crise e construir os nossos. O primeiro ponto, ou a primeira cena que eu quero que a gente entenda aqui, é a construção da integridade de José. Veja no verso 1 até o verso 5, se o pessoal puder colocar aí para nós acompanharmos. O texto diz assim: José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele de tal forma que acabou indo morar na casa do seu senhor Egito. A ideia aqui, gente, nós precisamos entender é por que José está sendo levado para o Egito pelos ismaelitas. Você conhece a história, o pastor Diego pregou nos domingos anteriores, e você sabe que José tem um sonho, e naquele sonho ele revela que vai ser maior do que não só os seus irmãos, mas maior do que os seus pais. E aí isso causa inveja, isso causa certa raiva por parte daqueles que cercavam José, ao ponto dos seus irmãos tramarem não só a morte dele, mas tramarem a sua venda. E aí logo após isso, que é o que acontece no capítulo 37 de Gênesis, ele é levado para o Egito por esses ismaelitas que vendem José para um dos oficiais de Faraó, que é esse homem chamado Potifar. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. Você percebe que mesmo José, diante das circunstâncias adversas da vida, vai entender que tudo aquilo que acontece à sua volta e tem implicações diretas e indiretas sobre a sua vida, não trazem, na verdade, abalos permanentes para a sua integridade. A identidade de José é que vai determinar a maneira como ele se relaciona com os eventos a qual ele está sendo submetido pela vida. Você percebe que o fato dele estar passando por um evento traumático logo recente. Pense você não foi só rejeitado pela sua família, mas você foi vendido pelos seus irmãos que tramavam a sua morte. Se não bastasse isso, você que era filho, herdeiro de uma promessa dada pelo próprio Deus, agora você se vê vendido como escravo numa terra completamente hostil e completamente indiferente a você. Pense você, o quão traumático deve ter sido isso para José. E talvez, não sei você, mas eu se passasse por essa circunstância, eu diria,
agora acabou de vez. Eu não quero conversa não, vou virar escravo mesmo, vou fazer só o que não presta. Porque Deus me deu um sonho lá no início, mas agora eu não quero saber desse sonho. Porque esse sonho, as circunstâncias que eles me proporcionam é só desprezo, é só inveja, é só problema. Pense você o conflito que está na cabeça desse homem. Ele poderia se vitimizar e viver a vida toda como alguém que não queria conversa com Deus, não queria conversa com outras pessoas, não queria conversa com absolutamente ninguém. Poderia ter se tornado um homem insensível às circunstâncias da vida, poderia ter se tornado um homem ranzinzo, que não se alegraria com as coisas, ou poderia se tornar alguém medíocre, ao ponto de não desempenhar os seus papéis além daquilo que lhe era pedido. Mas José entende que a construção da sua identidade passava, primeiro, pela bênção do Senhor que estava sobre a sua vida. E aí, gente, eu me assusto muitas vezes com a maneira como nós, cristãos, nos portamos e desenvolvemos as nossas relações na vida comum. Eu fico pensando como muitas vezes nós não conseguimos encontrar um equilíbrio entre aquilo que era extremo e aquilo que era extremo de um outro lado. Eu fico pensando como muitas vezes a bênção de Deus não tem implicações sobre as nossas vidas. Eu fico olhando para a vida de José, que tinha todos os motivos do mundo para jogar praga contra Deus e dizer a todos à sua volta que não teria preocupação alguma sobre tudo o que ele estava vivendo. Eu fico pensando o quanto que esse homem tinha motivos para não ser quem é. Mas eu também fico em conflito pensando o quanto que a construção da integridade de José revela o quão distante muitas vezes o meu coração está das implicações práticas da bênção de Deus que está sobre a nossa vida. A preocupação do meu coração, na verdade, é porque, mesmo com todas essas situações adversas, mesmo se tornando escravo, mesmo sendo considerado e sendo tratado com preconceito, José olha para a situação em que ele está e faz com excelência tudo aquilo que ele faz. E aí o engraçado é que outro ponto que eu entendo aqui é que a prosperidade individual de José proporciona a prosperidade coletiva, primeiro do seu senhor e dos seus negócios, e também dos que estavam à sua volta. Perceba que o fato de José ser próspero não diz respeito a ele ter muito dinheiro, porque ele continua sendo escravo. O fato de José ser próspero e alguém que faz prosperar tudo aquilo que estava em suas mãos, não diz respeito a ele ter alcançado muitas bênçãos materiais, mas diz respeito ao único fato dele pegar tudo aquilo que ele tem e usar com excelência todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida dele. E aí eu fico me perguntando como muitas vezes nós, cristãos, não nos engajamos na prosperidade coletiva do ambiente onde nós somos inseridos. Porque nós achamos que, na verdade, Deus, quando nos escolheu, Ele nos chamou para montar uma milícia celestial. Parece que Deus está formando quadrilha. E Deus é aquele Al Capone, é o Don Corleone do Poderoso Chefão. E aí o Filho é aquele Michael que vem da Itália e faz todas aquelas coisas. E o Espírito Santo é aquela força cósmica que atua em nosso meio para poder abençoar a quadrilha celestial que Deus está montando durante a humanidade. Quando na verdade a Bíblia nos mostra que a prosperidade a qual Deus está derramando sobre a sua vida deve ter implicações coletivas aonde você está. Outro ponto interessante é que todo aquele que se dispõe a viver com excelência atrairá confiança, primeiro dos seus superiores, mas também dos seus liderados. A ideia aqui é que José poderia ter dito assim: olha, eu sou só um escravo. Eu não sou nada mais do que um escravo. Eu sou mais do mesmo. Olha o tanto de escravo que tem aqui. Por que eu tenho que me destacar? Por que eu tenho que ser alguém diferente? Talvez, se fôssemos nós no lugar de José, teríamos esse tipo de pensamento. Mas como é José,
e a inspiração é divina através do texto bíblico, nós entendemos que na verdade ele olha e vê a oportunidade de demonstrar um Deus que cuida dele, das suas coisas, das suas finanças, da sua vida como um todo, independente de onde José estivesse, independente da função, da responsabilidade em que ele estivesse fazendo. A ideia é que você, enquanto superior, e aqui eu estou falando para pessoas que são empresários, para pessoas que têm outras pessoas nos seus cargos de empresa, sobre a sua liderança, eu estou dizendo para você especificamente, é que a sua integridade vai determinar a maneira como as pessoas olham para você. E aí o que eu estou dizendo a você é que se você faz mais do mesmo aonde você está fazendo, você terá pessoas lideradas à sua volta mais do mesmo. Mas se você se dedica com afinco e com a responsabilidade da bênção de Deus que está sobre a sua vida, certamente você não atrairá só apenas liderados, mas você vai atrair amigos, pessoas que serão parceiras, pessoas que estarão ao seu lado, a ponto de não só te ajudar a vencer as crises que você precisa vencer, mas para que você construa os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Essa é a capacidade que Deus coloca sobre as nossas vidas, de nós olharmos e desenvolvermos tudo aquilo que Ele quer para nós. A questão aqui não é o quanto de responsabilidade havia nas mãos de José, ou o quanto ele suportaria para chegar até o seu sonho. O ponto crucial desses primeiros 5 versos é entender que a bênção de Deus estava sobre José, e isso fez dele alguém abençoador. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com a bênção que Deus tem derramado sobre a sua vida? Quantas pessoas mais têm sido abençoadas com o que Deus tem derramado sobre você? E aí talvez você diga para mim aí, no seu pensamento, você está olhando, pastor Paulo, eu tenho tão pouco. Mas a Bíblia diz que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Deus nos trará. Esse é o problema, é porque a gente está esperando sempre um futuro que nunca vai chegar, porque o nosso presente revela do coração sem generosidade, que a gente muitas vezes. José nos ensina que nessa passagem há um fio que geralmente a gente negligencia. Qual é esse fio? José é descendente de Abraão. Logo, tudo aquilo que ele fizesse seria resultado da promessa de bênção sobre a sua história. Gênesis capítulo 12, verso 3. É o ponto crucial de todo o livro de Gênesis. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra de onde mostrarei, de ti farei uma grande nação. E aí ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí no verso 3, Deus diz para Abraão: e a partir de você serão benditas todas as famílias. O problema, muitas vezes, é que nós desejamos uma prosperidade e nós traçamos isso como um sonho pessoal, mas não entendemos que ela está intimamente ligada à identidade de filho que você tem. A prosperidade que você tanto deseja não é algo a ser conquistado no futuro, mas é algo a ser desfrutado no presente, porque você já é filho de Deus. É isso que você precisa entender. Você não precisa esperar que um novo amanhã rompa para que você consiga romper e vencer. Mas você precisa entender de uma vez por todas que, enquanto filho de Deus, você já é próspero para abençoar a vida das pessoas que estão à sua volta. É isso que você precisa entender. Pare de achar que essa utopia futura vai se realizar e se concretizar na sua vida, e comece a entender que você é filho e como filho precisa desfrutar das bênçãos de Deus. Se você entendeu que ser filho é ser íntegro, certamente todos à sua volta experimentarão da prosperidade que está sobre a sua vida. A cena 2, do verso 6 e o verso 7 e o verso 10, fala sobre o teste, as distrações na vida de José. O texto começa e diz: José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou: deite-se comigo. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela.
fazer o que nós fazemos com excelência, muitas vezes vai proporcionar situações em nossa vida que, se nós não tivermos cuidado, vão servir de armadilha para o nosso coração e vão ser distrações para que nós não consigamos chegar no sonho que Deus colocou para as nossas vidas. José é um homem muito atraente, bonito, muito bonito. Parecia o garoto propaganda do Like a Boss. Um homem bonito. Atraiu os olhos daquela mulher. E aí pense você, José teve um sonho e disse, todo mundo vai se curvar diante. E aí, Satanás coloca naquelas circunstâncias uma distração. O que é que ele está colocando? Ele está dizendo assim, olha, tem um caminho mais... Tem um atalho aqui para você chegar onde você precisa chegar. Pense você, ele já era um homem responsável por tudo. Ele já tinha status, ele já tinha poder, e agora a tentação maior era sobre sexo. E aí ele pode pensar, nossa, é a minha oportunidade. É agora que todo mundo vai se curvar diante de mim. Porque até esse bobo que está me dando de responsabilidade aqui, vai ficar debaixo de mim porque eu estou pegando até a mulher dele. Mas José olha e entende que para quem é filho de Deus, para quem é cristão, para quem está vivendo sobre a promessa, para quem se entende como filho de Abraão e herdeiro de Jesus Cristo, a ocasião não faz o ladrão. Ocasião não faz ladrão. Ocasião só faz ladrão por aqueles que não têm a consciência de filhos amados do Deus que os chamou para serem seus. Ocasião não faz ladrão. Tudo vai depender da integridade que você tem construído durante a sua vida. Mesmo na insistência da mulher, José se mantém firme, resistente. O fato de muitas vezes nós sermos destaque daquilo que fazemos irá atrair visões sobre a nossa pessoa. Sejam elas boas ou ruins. O que vai determinar a maneira como lidamos com ela é a integridade do nosso coração. Ou melhor dizendo, a maneira como construímos os nossos sonhos. No Brasil nós temos uma cultura demoníaca, satânica, que é a cultura do jeitinho brasileiro. Para tudo dá-se um jeito. E aí a gente acha que Deus acha isso normal. A gente acha que Deus está achando isso lindo. Não, tem propósito específico, tem um propósito maior. Não, não tem. Crie vergonha na cara. Não foi para isso que Deus chamou você, não. Deus chamou você para você viver em integridade, você abandonar o jeitinho brasileiro e dizer, eu não sou alguém que se submete ao jeitinho brasileiro, mas eu sou alguém que se submete ao reino eterno que Deus me chamou a construir aqui na terra. É isso que a gente precisa entender. Precisa entender que há muita gente no Brasil que construiu os seus impérios a partir de quebra de princípio. A partir de valores que são inegociáveis, mas que negociaram porque almejavam uma prosperidade inalcançável. Porque os seus desejos eram muito mais fortes do que a sua integridade, do que os seus princípios e os seus valores. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer a você, para dizer a mim, para dizer a todos nós, que Deus, o eterno que estava com José, só abençoou a sua vida e o tornou próspero, porque ele não negociou de forma alguma os princípios a qual ele tinha aprendido do próprio. É tempo de você prestar atenção, e como disse o pastor Diego, nós somos os responsáveis como igreja a levarmos a sociedade a um novo amanhã, a uma nova perspectiva de vida, a um novo mundo, a um ambiente onde todo canto que você olha só tem problema. Se não bastasse tudo que a gente está vivendo, a eleição está chegando. Mas Deus nos chamou a cumprirmos a nossa vocação de filhos amados. Abandonando de uma vez por todas esses jeitinhos brasileiros e nos submetendo à mensagem da cruz, dizendo, eu entrego tudo que tenho ao Senhor e confio o meu futuro a Ele. Deus está te chamando para você construir uma integridade. Deus está te chamando para entender que esses testes muitas vezes vêm porque eles são distrações e acabam tirando o nosso foco. São homens e mulheres comuns como nós que precisam ter cuidado para não sermos atraídos pela facilidade da vida e não desfrutarmos daquilo que é nosso por herança. O problema não é que a gente olhe para o futuro e diga, nossa, eu quero comer leite e mel, eu quero comer dessa terra que
a prosperidade. O problema não é esse. O problema é viver hoje uma vida medíocre, achando que no futuro as coisas vão mudar. O problema é que você não se dispõe a mudar hoje. Você não se dispõe apenas a vencer a sua crise, porque vencer crise é muito fácil, não é difícil não. O difícil mesmo é construir sonhos. E esses sonhos, a partir da integridade que Deus forja no seu coração. Esse é o problema. A cena 3 diz respeito que a crise na vida de José serviu para revelar o caráter dele. Verso 8 e verso 9. Ele recusa-se a deitar com essa mulher. Mas o que me chama a atenção não é o fato dele dizer, olha, isso é errado, você é a mulher dele, eu estou aqui para cumprir com o meu papel. O problema não é esse. O problema é que no final, o que me chama a atenção, ele diz, olha, eu jamais poderia atrair a confiança dele, o seu senhor Potifar. Mas ele diz, e pecar contra Deus. José recebe de seu senhor honra, recebe confiança, ao ponto dele dizer, olha, ele me trata como igual, eu sou escravo, mas ele me trata como alguém que é igual a ele. Mas José sabia que trair os seus princípios e valores não era apenas fazer algo contra o seu senhor, mas sobretudo para com Deus. O problema da gente, sabe o que é? É porque nós achamos que o que fazemos só tem implicações para com o outro. Mas nós esquecemos que, na verdade, o que nós fazemos não tem só reverberações sobre o que está ao nosso lado, mas afeta, num primeiro momento, diretamente ao Deus que nos chamou a viver com integridade. Pecar contra o outro não é só pecar contra o outro, mas é pecar contra o próprio Deus. Quando você peca e ofende o outro negando seus princípios e valores, você está negando aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Você está dizendo, olha, eu tenho o Espírito Santo está sobre a minha vida, mas eu não tenho a menor ideia do que Ele está fazendo, ou então eu não tenho a menor intenção do que Ele possa fazer através de mim. Eu não me importo, eu quero viver a minha vida da minha maneira. É isso que você está dizendo quando você peca contra as pessoas. Consequentemente, o caráter de José havia sido forjado na sua relação com Deus. Se você notar aí nos versos do capítulo 39, 37, 38, você não vai ver menção por parte de José do nome de Deus. A verdade é que nem mesmo a ausência nominal impedia de pecar contra Deus. José não precisava ficar falando toda hora, misericórdia, glória a Deus, aleluia. Não, meu Deus é comigo. Não, isso. José não precisava ficar repetindo o nome de Deus como se isso fosse um mantra. Mas mesmo que ele não falasse do nome de Deus constantemente, José tinha a consciência de que Deus estava em seu coração, forjando o seu caráter, para que aquelas pessoas que estavam à sua volta pudessem olhar para ele e dizer, aí verdadeiramente vai um filho de Deus. E aí a pergunta que eu faço a você nessa cena é, que tipo de caráter nós temos revelado quando nós somos provados nas crises que nós passamos? Sejam elas as crises conjugais, sejam elas as crises relacionais, sejam elas as crises que foram, que tipo de caráter o nosso coração tem revelado àqueles que estão à nossa volta? Que tipo de relação com Deus nós temos transparecido para as pessoas que olham à nossa volta e olham e dizem, tem diferença desse aí para quem não é filho? Ah, se é para ser crente igual a fulano, é melhor não ser. Talvez você tenha já ouvido essa expressão. E talvez como um fariseu você tenha batido no peito e disse, graças a Deus, eu não sou como esse, Senhor. Mas o ponto aqui é você entender aqui, se nós não tivermos atenção, estaremos com o nome de Deus na boca toda hora, mas apenas da boca para fora. As obras de José são atestadas pela relação sólida que ele desenvolveu com seu Deus. Pecar contra aqueles que nos cercam é pecar contra o próprio Deus. Por fim, a cena 4 revela do verso 11 ao verso 15 que, leia isso escute isso com ironia. A rotina, ela revela o quão extraordinário nós somos.
Certo dia José chega e ele vai fazer o que ele fazia habitualmente todos os dias. E aí as circunstâncias parecem que estão todas armadas. Não tem nenhum empregado. Aquela mulher tem a oportunidade perfeita. Talvez ela pensasse consigo, não, ele não quer se deitar comigo, porque se os outros souberem, vai manchar a identidade. Vai manchar o status que ele tem. Talvez vai questionar, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, nossa, mas você fez isso? Mas ela cria a oportunidade como um demônio, como Satanás, e ele cria a oportunidade de dizer assim, talvez, às escondidas, ele faça o que eu quero. Mas você percebe que os dias comuns da vida são quando as armadilhas precisam ser percebidas por nós. Mas um dia comum na vida de um escravo, a oportunidade perfeita para aquela mulher se satisfazer e José também, talvez, deliciar em tudo aquilo que muitas vezes o seu corpo pedia. José era homem. Mas ele olha e diz, eu não posso fazer. Muito embora ninguém aqui esteja vendo, existe um Deus no céu que está olhando para mim e cuida da minha vida e Ele não me permitiria. Seria entristecer demais o coração do meu Deus e por isso eu opto por não fazer isso. Vamos para as implicações práticas, para eu não ficar tão filosófico. É quando você está lá no caixa da sua empresa e ninguém está vendo, ninguém vai notar que talvez você tire R$2 lá, vai fazer diferença. É quando você tem a oportunidade de, no seu funcionário, fazer alguma coisa errada por ele, e ele mesmo não vai perceber, porque você, ao longo da vida, desenvolveu essa capacidade. Ou é quando você pode, e aí a gente tem muitos empreendedores aqui na igreja, é quando você pode colocar para baixo o seu cliente, ou quando você pode cobrar acima do que você deveria cobrar, e diz assim, mas ninguém vai perceber, esse é o mundo real. Então, nessas ocasiões, revelam o verdadeiro caráter daquele que foi chamado a viver com integridade diante de Deus. É quando você tem a oportunidade de tirar algo. E aí eu fico pensando como muitas vezes a confiança sobre nós pastores é tamanha. É quando você coloca o seu dinheiro, a sua oferta no gasofilácio, na confiança de que a gente vai fazer tudo aquilo que tem que fazer com dignidade, com honra. São nessas circunstâncias reais Deus quer que a gente não só vença a crise, mas construa os nossos sonhos com pilares sólidos de integridade. As acusações, diante dessas circunstâncias, sempre estão ligadas à nossa identidade. Perceba que a mulher repete 3 vezes, esse hebreu, esse hebreu, esse hebreu. Deixa eu dizer uma coisa a você. Palavra de Deus para o seu coração, se você cair e fizer o que é errado, ninguém vai dizer assim, olha, foi fulano não, vai dizer, foi aquele crente miserável, que estava na igreja levantando a mão para cima, mas aqui era o demônio dentro dessa empresa. Deixa eu falar uma coisa de Deus para o seu coração, para você sair daqui confortado mesmo, alegre. O problema é que a gente olha para os grandes problemas e diz assim, eu era caixa numa empresa antes de vir trabalhar, antes de vir morar em Anápolis. E a movimentação era de mais de R$50 mil por dia. E era uma bagunça toda aquela empresa. E a empresa vinha de um histórico de caixas que sempre roubavam. E não era uma quantia assim, tipo R$2 se tirava. Era tipo, tirava 5 mil do caixa. E ficava por isso mesmo. E aí me contrataram para achar o problema do caixa. A minha tentação era fechar aquele caixa e dizer assim, eu posso continuar a fazer isso aqui. Pensa, se eu tirar só 2 mil por dia, eu faço 30 dias aqui, é 60 mil. 60 mil eu pego esse dinheiro, vou embora para a Europa, me escondo, ninguém nunca mais me acha. Possivelmente isso poderia ser uma verdade. Mas e Deus? Como ficaria diante? Eu gosto muito de pensar na frase de Lutero quando foi questionado por um sapateiro sobre o que seria glorificar a Deus através da sua profissão. E aí Lutero olha para ele e diz, faça o seu sapato com excelência e cobre dele
exatamente aquilo que é justo, nada mais e nada menos. O quanto há de justiça naquilo que nós temos feito diante de Deus. Talvez o problema não seja nós vencermos crises. Talvez o problema esteja no fato de nós construirmos sonhos, mas esses sonhos sempre falharem, porque esses sonhos estão construídos sobre pilares que não dizem respeito àquilo que Deus quer para a sua vida. Hoje é tempo de você olhar para tudo isso e perceber que Deus está te chamando para você abandonar o que precisa ser abandonado. Hoje é o tempo de você olhar para a vida de José e não só pensar que talvez a vida dele seja um exemplo de moralidade. Hoje é tempo de você olhar e entender que a capacidade de construir sonhos não está condicionada ao lugar onde você está, mas está intimamente relacionada a com quem você anda, a sua relação com Deus. É isso que você precisa entender. Do verso 19 ao verso 23, você percebe que o senhor de José fica furioso e leva ele para a prisão. Mas não é qualquer prisão. É na prisão a qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. À medida que José afunda mais próximo, ele vai ficando dos seus. O que eu estou querendo dizer a você aqui hoje é que ser íntegro num mundo onde o jeitinho brasileiro é o normal não é fácil. O que eu estou querendo dizer aqui a você hoje é que você ser alguém honesto é visto como uma virtude. As pessoas aplaudem os que são honestos. O que eu estou dizendo a você que hoje é que entre escolher o certo e o errado, o habitual da nossa sociedade é escolher o errado. Mas sobretudo o que eu estou querendo dizer a você aqui hoje é que vale a pena ser perseguido por ser íntegro diante de Deus. Você quer vencer as crises que muitas vezes você não tem conseguido vencer? Ótimo, Deus te dá a capacidade para que você as vença. Mas Ele não quer só que você vença a crise. Ele quer que você construa sonhos. Mas Ele não quer que você construa sonhos apenas porque é bom e é importante sonhar. Não. Ele quer que você construa os sonhos que Ele tem para você a partir dos pilares que Ele já forjou no seu coração. É muito fácil na caminhada, com toda essa multidão que nos cerca, a gente só ficar ao redor de Jesus e não desenvolver essa intimidade. É muito fácil a gente se perder nesse meio, é muito fácil. Mas glória a Deus por Jesus, que nos deu o exemplo da vida de José, para nos mostrar que tudo aquilo que ele precisava fazer era possível, porque o Eterno estava com ele. A minha palavra de Deus no seu coração hoje é: o Eterno está com você. Ele não é alguém diferente ao que você tem vivido, não, Ele está com você. Perceba que o texto é recorrente. Ele não tem a finalidade de apresentar apenas um princípio moral aqui. Se eu encerrasse esse sermão aqui agora, eu poderia pregar esse sermão em qualquer sinagoga judaica. Mas o Evangelho não é moralidade. Não diz respeito à transformação de comportamentos como a pandemia nos fez. O Evangelho diz respeito à transformação de vida. Diz respeito à modificação de caráter. O Evangelho diz respeito a homens e mulheres que não se viam de nenhuma forma dignos diante de Deus, mas por meio de Jesus. Glória a Deus por Jesus. Nós hoje temos um lugar à mesa. Nós podemos ter um amanhã, nós podemos olhar para além das circunstâncias e dizer: eu sei que os teus sonhos são maiores do que os meus sonhos. Eu sei que os vossos pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Seja na casa do oficial do rei ou nas prisões da vida, somos chamados a abençoar quem está à nossa volta. Todo lugar
onde Deus comigo está, é lugar de bênção e lugar de transformação. José saiu da casa do oficial do rei para a prisão, mas isso não o impossibilitou de fazer aqueles que estavam à sua volta serem alcançados pela mensagem que ele carregava em sua vida. Você quer vencer as crises que você precisa vencer? O Espírito Santo habita no seu coração, ele te possibilita vencer essas. Mas hoje o meu convite a você é para que você construa sonhos. Sonhos que o Senhor tem para você. Não é o que alguém pode contar para você, não é o que alguém pode tratar na sua vida, não, é sobre o que Jesus pode fazer através de você, aonde você estiver. Fique imaginando José preso injustamente, pensando no que diabo havia sido aquele sonho que ele tinha tido aos 17 anos. Fique pensando José apanhando a vida, toda circunstância, José pá. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho começa, era a vida de José. Quando descansava, coitado, carregava pé. E ele olhou e disse: eu não quero mais isso não. Talvez eu fique pensando a mente de José, porque ele era homem, ele não era um Deus, ele não era um anjo. Ele estava dizendo: não vale a pena nada isso aqui não, velho. Na moral, vou abandonar isso aqui tudo, mas não é ser crente o quê, velho? O cara só apanha. E Deus me deu sonho o quê? Isso aí deve ter sido eu que fui dormir com a barriga cheia, né? Mas José tinha a convicção daquele que tinha feito uma promessa aos seus antepassados. E ele confiava nessa promessa porque geração após geração esse Deus confirmava essa promessa. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa sobre a sua família. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Há uma promessa sobre todos nós, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos co-herdeiros com Cristo pela fé. E isso nos dá direito e possibilidade de desfrutarmos, sim, do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja transformação da integridade do nosso. A Bíblia não relata, mas como homem que era, ele deve ter imaginado um monte de coisas, mas nenhuma delas foi capaz de abalar permanentemente o seu sonho. José tinha a capacidade de se erguer, mesmo tendo sido literalmente colocado no chão. José era resiliente. José, como Jesus, ele não se abalou pelas circunstâncias, porque ele tinha convicção de que ele era filho, e filho amado. Jesus foi cuspido, foi traído, foi colocado no madeiro, mas nada disso foi suficiente para manter ele pelo chão. Mas a consciência de filho amado do Deus Pai possibilitou que hoje, eu, você, todos nós, a igreja, o corpo santo de Deus, pudesse ter vitória sobre a morte, porque o nosso rei, ele ressuscitou, e ele vive, e ele nos deu uma promessa: ele vai voltar, e todo choro, toda lágrima, toda dor, um dia vai chegar ao fim, porque ele é fiel, e ele não muda, porque as circunstâncias não definem quem é filho de Deus, mas a nossa identidade de filhos de Deus determina como nós lidamos com as circunstâncias. Amém? Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que no nome de Jesus, eu falei sobre 4 cenas aqui. Eu falei sobre a construção da identidade. Eu falei sobre as distrações que a vida muitas vezes nos coloca. Eu falei sobre o fato de a vida comum não ser nada de extraordinário.
E eu falei sobre o fato de que a bênção que está sobre você é a bênção de você ser filho de Deus. Se algum desses pontos falou com você, o meu desejo é que você ore. Ore agora pedindo para que, se for a necessidade de transformação da sua integridade, que haja essa transformação. Se é a capacidade de sonhar, eu te digo hoje, Jesus não é aquele cara lá na Galileia apenas, longe, há 2000 anos, que está indiferente porque já morreu. Jesus é aquele que, ao te chamar, ao te escolher, ao te vocacionar, Ele derramou sobre a sua vida a capacidade de você sonhar sonhos ainda maiores. Ele não ressuscitou apenas para que tivéssemos vida sobre a morte, mas Ele ressuscitou para que você hoje, a partir de hoje, tivesse a possibilidade de ressuscitar os sonhos que você precisa ressuscitar. De você sonhar mais adiante, de você chegar aonde Deus um dia disse a você que você chegaria. Esse é o Jesus que quer te fazer sonhar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Senhor,